voz da esperança. A senda da esperança de glórias celestiais. Ó, retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. Palavra de Deus registrada no Evangelho conforme Marcos, capítulo 12, dos versículos 38 a 40. E ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Os escribas faziam parte da elite religiosa de sua época. A forma como se vestiam, o tratamento que recebiam, tudo apontava uma certa posição de honra e eles gostavam disso. Como elite religiosa, esperava-se que eles fossem um exemplo em sua comunidade. Mas não somos todos pecadores? O que acontece quando aqueles que recebem mais destaque na comunidade pecam? É difícil reconhecer o erro quando você está num palco. Pessoas que recebem destaque são tentadas a maquiar suas falhas para não perder seu prestígio. Pode começar com coisas pequenas, mas depois que você constrói esse personagem perfeito, que nunca erra, pecados maiores vão aparecer eventualmente para serem maquiados. E depois que você se acostuma a maquiar seus erros em vez de evitá-los, você se habitua a destinar tempo e energia para maquiar seus erros e proteger sua imagem pública, em vez de destinar esse tempo e essa energia a não errar. Quando menos nos damos por conta, já estamos maquiando grandes pecados, enquanto continuamos ostentando uma imagem pública de piedade. Os escribas a que Jesus se referia eram assim. Eles tinham a sua imagem pública de piedade para manter, a fim de não perderem o seu prestígio. Mas já estavam tão acostumados a omitir seus pecados que sua consciência já tinha cauterizado. Até mesmo chegavam a devorar as casas das viúvas e, para se justificar, faziam longas orações. Mas diante de quem eles queriam se justificar? Diante das pessoas? Para que fossem vistos orando publicamente e elogiados por sua vida piedosa? Diante de si mesmos, tentando convencer-se que sua vida piedosa compensava suas injustiças e falta de misericórdia? Ou diante de Deus, como se Deus não conhecesse seu coração e seus erros? É difícil reconhecer o erro quando você está num palco. O que acontece quando aqueles que recebem mais destaque na comunidade pecam? Tentam convencer as outras pessoas, a si mesmos e até a Deus, de que não tem como ser de outra maneira, mas que tem como se justificar. Políticos tentam convencer as pessoas, já que é inevitável estar no mundo da política sem se envolver em corrupção,
mas eu pelo menos faço alguma coisa boa pelas pessoas aqui e acolá. Pais tentam se convencer de que a culpa de seus filhos serem levados para longe de Deus e para uma vida que desagrada a Deus é do mundo que está mudando. E isso justifica o fato de que seu próprio exemplo de vida não era o de uma vida agradável a Deus. Pessoas empregadas em certos cargos tentam convencer até mesmo a Deus de que, já que não é possível manter o emprego sem me negar a fazer coisas erradas que os chefes pedem, mas eu pelo menos oferto desse dinheiro para a igreja e faço as coisas certo fora do horário de trabalho. É difícil reconhecer nossos erros, ainda mais se estivermos em posições de certa notoriedade. Tal qual os escribas, em vez de reconhecer nossos erros e tentar acertar, preferimos dirigir esse tempo e energia para nos justificar, encobrir que erramos e assim não perder o prestígio de ser publicamente reconhecidos como pessoas piedosas. Mas Jesus afirma a respeito do modo de agir dos escribas: estes sofrerão juízo muito mais severo. Não importa o quanto procuremos maquiar nossos erros para preservar o nosso prestígio diante das pessoas, isso não vai justificar os nossos erros diante de Deus. Mas e se, em vez de ficarmos tentando nos justificar diante das pessoas, de nós mesmos e de Deus, simplesmente desistíssemos dessa hipocrisia e deixássemos Jesus nos justificar? O apóstolo João nos diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essas coisas Ele nos diz para que não pequemos, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Quando queremos maquiar os nossos pecados e nos justificar diante das pessoas, de nós mesmos e até mesmo de Deus, para preservar o nosso prestígio público, o peso da culpa continua pairando sobre nós. Nos afundamos cada vez mais no pecado e na hipocrisia e, eventualmente, teremos de dar contas ao Pai pelos nossos erros. Mas, se Jesus nos justificar, seremos lavados da culpa de nossos pecados e libertados para viver em amor a Deus e ao próximo sem hipocrisia, guiados e capacitados pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, que nos recebe em lugar de honra na sua mesa, já hoje, na Sagrada Comunhão e, no dia do juízo, no banquete celestial. Nós oramos. Pai Celestial, envia o Teu Santo Espírito aos nossos corações para apagar toda a hipocrisia e nos capacitar a viver em amor a Ti e ao próximo, na certeza do perdão pelos erros cometidos. Em nome de Jesus. Amém. Estou